Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa vídeo newsletter. Recentemente, a gente viu uma série de notícias sobre grandes empresas entrando em processo de recuperação judicial. São processos extremamente complexos que envolvem medidas cautelares, disputa entre grandes escritórios e uma verdadeira batalha judicial que se dá nos próprios autos da recuperação judicial, mas também em ações autônomas como as ações de produção antecipada de provas. E claro, e várias vezes a gente também tem as repercussões criminais relativas aos crimes falimentares. Nos últimos tempos a gente aqui no escritório trabalhou em vários casos criminais relativos a essas grandes RJs. E por isso a gente vai aproveitar a newsletter de hoje para falar dos principais aspectos desses casos. Vamos embora? Bora! Os crimes falimentares. A Lei de Falências traz 11 artigos nos quais são definidos quais são os crimes falimentares. Embora a gente fale em crimes falimentares, ali nos artigos 168 a 178 da Lei Federal 11.101 de 2005, são crimes que se aplicam em regra tanto aos casos de falência em si, como a casos de recuperação judicial e também de recuperação extrajudicial. São diversas as condutas ali descritas que passam desde a violação de sigilo empresarial, que pode levar a um estado de inviabilidade econômica ou financeira, até o exercício ilegal de atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por uma decisão judicial na RJ. Mas é claro que entre todos esses crimes, o que é mais importante e aquele que mais aparece nos processos de recuperação judicial são os de fraude a credores. Sim, porque mais do que a mera inadimplência, muitas vezes nos complexos processos corporativos e fluxos financeiros inerentes a uma atividade mercantil, podem estar sendo cometidos delitos contra os credores, e entender quando isso acontece é de suma importância para que a gente possa se resguardar e preservar os interesses da nossa própria empresa. Então, vamos olhar com mais cuidado para esse delito. Fraude contra credores. O artigo 168 da Lei de Falências trata do crime de fraude contra credores. Segundo o artigo, comete o crime quem praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. Parece simples, mas trata-se de um tipo penal cheio de detalhes sobre os quais vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui. Em primeiro lugar, importante destacar que para acontecer o crime é preciso a presença de algum ato fraudulento. E ato fraudulento não é um mero inadimplemento ou famoso calote. Precisa estar constatado que esse ato colocou alguém em erro, subverteu a realidade de alguma forma e conseguiu enganar o destinatário. Mas não basta também um ato fraudulento. Deve ser um ato fraudulento que tenha algum tipo de ligação com a recuperação judicial ou com a falência. Veja que o crime diz que esse ato pode acontecer antes ou depois de decretada a falência ou concedida a RJ. Se for um ato anterior à RJ, esse ato fraudulento tem que estar em um contexto em que já se vislumbrava a possibilidade desse pedido de recuperação. Se for um ato posterior, da mesma forma, deve ser um ato ligado ao contexto do processo de recuperação. Caso contrário, o ato fraudulento pode se inserir apenas na órbita de uma fraude comum, de um estelionato, por exemplo. Também é importante pontuar que o ato fraudulento pode acontecer antes da RJ ou da falência, mas ele só se tornará um crime falimentar se for de fato decretada a falência ou concedida a RJ ou homologada a recuperação extrajudicial. São condições essenciais para a existência desse crime, ou no jargão jurídico, são elementos objetivos, elementos normativos objetivos. Por fim, também, dois pontos essenciais. Esse ato fraudulento tem que resultar ou ao menos ter a potencialidade de resultar um prejuízo a um credor. E tem que ter o objetivo de assegurar uma vantagem para a empresa em recuperação, seus sócios, acionistas, administradores ou até mesmo para terceiros. E aqui, mais um detalhe muito importante. Não é preciso que ocorra, de fato, um prejuízo para o credor, mas apenas a
possibilidade desse prejuízo. E também não é necessária para a configuração do crime que haja uma vantagem indevida, mas apenas que haja o intuito de obter essa vantagem indevida por meio do ato fraudulento. Os processos de crime falimentares talvez estejam entre os mais complexos da atividade da advocacia penal empresarial. São crimes que podem se dar das mais variadas formas, por exemplo, desde a fraude em estoques, em escriturações contábeis, em garantias ou em operações complexas que, ao final, poderiam não ter algum tipo de lastro. Por isso, a identificação desses delitos exige um minucioso estudo dos fatos e circunstâncias e, frequentemente, de rigorosas análises financeiras. Eu espero que essa newsletter possa ajudar a entender algum dos contornos desse delito e a gente está aqui sempre à disposição para aprofundar nos temas se necessário. Então é isso aí, pessoal. Essa semana a gente fica por aqui e se gostaram do nosso conteúdo, sigam nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, nos enviem comentários e sugestões. Abraços e até a próxima.